TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, amigos! Olha aqui nós de novo, mais um programa maravilhoso. Bom seria se a gente pudesse ter um todo dia, porque coisas que são boas e constroem, nos refazem a alma, nos dão fôlego, tinha que ser diário, né? Igual a oração. Eu quero agradecer sua presença aqui conosco, agradecer a presença dos nossos mestres que nos conduzirão no estudo de hoje. Maíla. Olá, que bom estar aqui com vocês. Obrigada, Padre Carlos. Olá, gente. Obrigada. Vamos, sem demora, queremos fazer render o nosso tempo, porque essa parte maravilhosa sobre o dilúvio, esse começo todo do Gênesis é algo muito bom de conhecer, é algo histórico, é algo que nos vem com muita simbologia e traz pra gente muita satisfação quando a gente vai descobrindo, não é mesmo? Com certeza. Então, eu só quero pegar um trechozinho ainda no final aí do capítulo 7º, que vai ser considerado como o centro de toda essa história do dilúvio. No versículo 23 do capítulo 7 vai estar escrito: assim desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. Padre Carlos, vou começar pelo senhor. Por que é que eu devo considerar esse versículo, esse versículo inteiro, 23, como o centro da história do dilúvio? São as correspondências que nós vimos no início do programa passado, né, em que as partes elas vão se correspondendo, né? Crescendo, isso é o centro, depois começam as correspondências no decrescimento. Então é um critério literário, né? Você vai vendo exatamente os significados, as coisas que estão sendo narradas e vai aparecendo essas correspondências e o meio está aí. Tá? Então é literário, né? Uma questão das ideias, das ideias que vão aparecendo e aí a gente encontra esse centro e repito, né? O centro, quando acontecem essas estruturas concêntricas, então o centro é a mensagem principal que todo relato quer deixar para a gente, tá? No caso, a gente pode até estranhar, mas qual é o principal? É que tudo foi destruído, ficou Noé e quem estava na barca com ele. E agora a gente vai ver que através desses sobreviventes que Deus salvou, né? Através da arca, é eles que vão dar início à nova criação. Então essa é uma questão literária. Ok. Então agora vocês aí que estão com a Bíblia, podem acompanhar, os que não estão, vou fazer mais um trecho, a leitura do versículo 24 do capítulo 7º, que ficou faltando, e entrar agora já no capítulo 8º, do 1º até o 14. Vai dizer: a enchente sobre a terra durou 150 dias. Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu. Deteve-se a chuva do céu e as águas pouco a pouco se retiraram da terra. As águas baixaram ao cabo de 150 dias e no 7º mês, no 17º dia do mês, a arca encalhou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca e soltou o corvo, que foi e voltou, esperando que as águas secassem sobre a terra. Soltou então a pomba, que estava com ele, para ver se tinham diminuído as águas na superfície do solo.
A pomba, não encontrando lugar onde pousar as patas, voltou para ele na arca, porque havia água sobre toda a superfície da terra. Ele estendeu a mão, pegou-a e a fez entrar para junto dele na arca. Ele esperou ainda outros 7 dias e soltou de novo a pomba fora da arca. A pomba voltou para ele ao entardecer, e eis que ela trazia no bico um ramo novo de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda outros 7 dias e soltou a pomba, que não mais voltou para ele. Foi no ano 601 do primeiro mês, no primeiro dia do mês, que as águas secaram sobre a terra. Noé retirou a cobertura da arca, olhou e eis que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca. A gente vê aquilo que a gente falava no programa anterior, do capricho de Deus com relação aos detalhes. O ritmo das coisas como acontecem e a filigrana de tudo que vai sendo colocado em sua riqueza de vontade. Tudo acontece conforme Deus quer, né, Maíla? É. E ele utiliza esses recursos e é um ciclo, né? Você vai percebendo que o texto, ele é cíclico. Vai, manda a pomba, volta, espera de novo. É a paciência de Deus conosco. Mostrando a paciência de Noé ali, de esperar o tempo para as águas baixarem e o tempo para Deus abrir a arca e eles saírem, mostra a paciência de Deus conosco. Porque Deus é paciente. Deus tem as demoras dele, nós falamos, né? E essas demoras servem exatamente para nos alertar. Então, esse texto, é quase que uma cantoria, né? Que ele traz exatamente para mostrar essa ação de Deus na história. Padre Carlos, eu vejo assim, outra simbologia que a gente pode fazer da arca, é como se fosse um período gestacional, um pouco longo, bem longo, mas dentro daquela arca tinham vidas que estavam sendo preparadas, amadurecidas, estavam esperando o momento para surgirem e repovoar a terra. Sim. Isso, exatamente, como temos dito, né, sempre é um reinício, então é uma gestação de fato essa arca, né, que vai agora, depois de aberta, podemos dizer como que dar à luz, né, ou semear essa vida outra vez em toda a terra, né, purificada dos seus pecados, mas a gente vai ver que depois volta, infelizmente. Mas Tem ser humano na história, padre. Tem ser humano na história, né? E é bonito aqui a gente perceber, nós vimos, né, 40 noites e dias das chuvas, as águas se elevando, aqui nos colocam vários períodos agora, são 150 dias em que ficaram as águas cobrindo toda a terra, depois nós temos 40 dias, no versículo 6, depois dos 150, né? Mais 40 dias em que Noé vai abrir a clarabóia, vai soltar o corvo, depois vai haver uma espera de 7 dias no versículo 10, no versículo 12 mais 7 dias, até que então se veja que a superfície secou, né? É um período bastante longo. Sim. E são números que apareceram na primeira metade, 40 dias e 7 dias também, sendo que aqui aparece 2 vezes o 7. Maíla, aí no versículo 13, ele fala que foi no ano 601. Eu me lembro que no programa passado eles citaram a data, a idade de Noé. 600 anos Como ele 600. entrou na arca, né? Isso. Então, você vê que aqui daria um ano tudo isso, né? Se a gente for contar de 40 dias, 150 dias, depois 7. Claro que não vai dar esse um ano, mas aqui mostra que teve um longo período, né? Para tudo isso acontecer. Mas ele fala isso mesmo, lá no versículo
6 do capítulo 7. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Aqui nós vemos que nesse trecho, citando essa idade de Noé e depois dos ano 601, então está considerando Um ano. a contagem, um ano sim, mas É. como se o tempo estivesse começando a contar novamente a partir do nascimento de Moisés. Então, De com 600 anos... Noé. Perdão, de Noé. Então, no ano 601 de Noé, né? Que acontece isso daí. E, inclusive, ele fala no versículo 13: foi no ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do primeiro mês. Isso. Então, começa tudo de novo. É o Réveillon. É. O Réveillon da vida, né? Um ano novo, e é um ano no sentido de marcar uma nova etapa dessa recriação, dessa renovação de Deus, né? Dessa aliança que Deus vai fazer com Noé. Ele é o representante de tudo isso aí, né? Então, aí aqui eu estou lendo aqui um trechinho que vai dizer que essa narração do dilúvio funcionava em Israel para mostrar como o mal e o pecado têm suas consequências, que é isso que a gente estava vendo, né? Sim. Deus castiga o pecado dos homens, mas não quer a sua perdição, que é aquilo que também nós vimos no programa passado. A Maíra explicava muito bem a respeito disso, que Deus não destrói, muito pelo contrário, Ele Sim. traz aquilo tudo como um grande ensinamento, um aprendizado, didaticamente Ele vai reparando. Né? Até cortando um pouquinho você, quando a gente faz as leituras na Bíblia em que aparece essa questão do pecado, da desobediência do homem em relação a Deus, o pecado ele sempre vai ter aí 3 situações que a gente precisa observar. A primeira é esse juízo de Deus diante da situação. Então, quando a gente peca, essa corrupção que aqui existia, Deus olha, observa e julga. Não pode mais continuar assim. Eu tenho que intervir. Mas isso causa, né, aqui trazendo essa linguagem humana de Deus, entristece o coração de Deus, né? O coração de Deus se entristece, Ele age, mas a graça dele sempre vai aparecer. Então, diante daquele pecado, daquela corrupção, daquela situação de morte, Deus vai fazer algo, julga, vê a tristeza, faz algo, a graça acontece. E é o que aparece aqui em toda a história, né? Então, Deus olha a situação, usa de Noé para essa recriação acontecer, mas a graça dele vai prevalecer. Então, a questão do novo ano, no primeiro dia do primeiro mês, para mostrar a salvação do homem, que vem à tona mais uma vez, uma nova oportunidade, né, Padre Carlos? E vai colocar aqui também uma coisa que é interessante a gente ver sempre nas histórias do dilúvio, a história quando a gente vê que chove muito, que abre aquele arco-íris lindo, a gente sempre vai lembrar desse arco-íris, que foi um sinal, uma aliança, né, Padre Carlos? Vai aparecer mais para frente, mais para exatamente frente, no que final depois a desse gente relato. pode. Isso. Depois a gente comenta a respeito disso. Era chamado, né, no tempo da infância da gente, do Arco da Velha. É o Arco da Velha. Arco da Velha Aliança. Exatamente. Que vem daí essa expressão, inclusive. O Arco da Velha Aliança. Nós temos aqui uma coisa, quando fala, né, que primeiro, quando começam a descer as águas, fala do vento, né, que sopra, então o vento faz secar, a gente sabe disso, né, põe a roupa no varal, se tem vento seca, e lembra também a passagem do Mar Vermelho, né, que para abrir o Mar Vermelho diz que foi o vento forte que Deus enviou, né, aí outra vez a imagem da água que purifica, né, a água que liberta. E lembra como também está do na Gênesis 1, né, quando falava 2, quando Isso. fala lá, quando a terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, um vento impetuoso soprava sobre as águas. Ou espírito, que é a É, mesma o Espírito palavra. Santo, É a exatamente. mesma palavra que diz vento, diz sopro sopro. e diz espírito também, exatamente. Isso. Quando Jesus sopra também, não é? Para mandar o Pentecostes, né? Depois nós temos ali então quando começa a baixar a água, a arca primeiro ela atola, ela fica
no alto dos Montes Ararat. Elencalha, isso. Encalha. Elencalha nos Montes Ararat. E veja que é um plural aqui. Não é um monte que fala específico, mas é uma pequena cadeia de montanhas muito altas. Eram as montanhas mais altas conhecidas lá na região. Mas isso ainda, né, ela é encalha, mas ainda a água está em cima desses picos. Depois vai dizer, né, no 8.5, né, que aí sim começam a aparecer esses picos e de outras montanhas. Então a coisa vai indo devagarzinho. Esses Montes Ararat, creio que é do conhecimento, hoje em dia é a região nordeste do Iraque, que estariam localizados esses montes aí. Muita gente diz que encontrou lá, né, Isso, alguma coisa dessa arca. da arca. A gente não tem muita comprovação disso não, mas assim falam para nós, né? Depois vem 40 dias, isso tudo algumas dessas informações todas aparecem naqueles contos da Babilônia que nós já falamos aqui. Aí vem a soltura do corvo. Vem primeiro o corvo, não acha esse onde corvo. pousar. A gente vai ver aí o corvo primeiro e uma pomba depois. Tem alguma analogia aí, padre? Eu não vejo analogia assim específica, pelo menos eu não conheço. Claro que depois desse relato, a pomba vai ser sinal de paz e a pomba vai ser sinal do Espírito também, como já apareceu lá na criação, né? Mas eu não sei dizer assim agora para a gente se tem uma analogia específica. Assim como o corvo... Um é negro, outro é branco. E o corvo é sinal de agouro, mau Pois agouro, assim uma como... figura meio... né, Eu tenebrosa. Eu não sei se nesse tempo, eu não tenho notícia disso, se no tempo em que surgiram essas narrativas, se já tinha esses simbolismos ou não. Eu creio que não. Eu penso comigo mesmo, também não sei se é verdade. O corvo não é propriamente, mas mais ou menos semelhante ao urubu, né? Ele plana muito, né? Eu acho que talvez tenha alguma coisa nesse sentido também. O corvo grasna, ele tem aquela que igual a arara tem, né? Aquela coisa estridente, que assusta, né? E é um bicho meio... Ele não traz paz, né? Ele é meio... me lembro do filme de Hitchcock, né? Os pássaros, tinha muito corvo, meu Deus, ele dá uma coisa meio, né? Não é a paz ainda, não chegou o momento. Até pelo fato de que aqui ainda estava no caos. Isso. Por isso que ele sai, não consegue lugar para pousar, ainda representa o caos. Ainda. Depois que tudo está na calma, as águas baixaram, a pomba, que mostra também essa realidade da tranquilidade, ela entra. Então, é quase que os dois animais aqui para mostrar, no fundo, a realidade que está acontecendo fora da arca. O caos... O fechado ainda e o aberto livre com sol. Agora o corvo é um pássaro muito inteligente. Sei disso muito também, meu padre. Isso que ele é assustador também. Nesse sentido. Vocês estão trazendo muitas informações dos corvos aí. É bom a gente tomar cuidado com esse negócio. De repente a gente volta para o negro e para o branco e todo o racismo, todas essas coisas, pelo amor de Deus, né? Não vamos exagerar, pelo amor de Deus. Então solta a primeira vez a pomba, ela não encontra, volta para a arca, solta a segunda vez, daí vem com o raminho de oliveira, né? A oliveira sempre é considerada a árvore abençoada, no sentido de dar tanta riqueza, né? E tornou-se exatamente o símbolo da paz nesse sentido, né? A pombinha, o raminho, tornou-se para nós símbolo da paz. Depois nós temos a terra estava seca, a gente vai lembrar do segundo dia do relato da criação, no segundo dia separou o elemento seco das águas, né? No 8:14, outra vez vai falar que secou mais ainda, outra vez nós relembramos o terceiro dia da criação, do relato do Gênesis. Enfim, né, vamos continuar a leitura agora, quando Deus manda sair. Isso, do 15 ao 22. Exatamente, que é do 15 ao 22. Vocês, por favor, abram aí o livrinho de vocês. Aqui, então, vai ser a partir do 15. Então, assim falou Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo. Todos os animais que estão contigo, tudo que é carne,
aves, animais e tudo que rasteja sobre a terra, faze-os sair contigo. Que pululem toda sobre a terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre a terra. Noé saiu com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todas as feras, todos os animais, todas as aves, todos os répteis que rastejam sobre a terra saíram da arca, uma espécie após a outra. Noé construiu um altar a Yahvé e, tomando de animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Yahvé respirou o agradável odor e disse consigo: Eu não amaldiçoarei nunca mais a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os viventes, como fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não hão de faltar. Mais uma vez, que relato bonito, né? E perceba que o coração de Deus não é semelhante ao coração humano. Né? Deus não se deixa vencer no amor, enquanto que o coração humano nem sempre se pode confiar, né? O próprio Deus Exatamente. diz assim, desde sempre. Cedo, desde a juventude, desde a infância já tem o mal ali. Esse mal, né? Mas Deus mostra que pode ser diferente a partir do coração dele. Aí que me faz lembrar aquela questão da misericórdia, né, de Mateus. Nós não somos misericordiosos, mas olhando o coração misericordioso dele, podemos transformar o nosso. Então aqui A lembra motivação, exatamente né? A motivação é tudo na vida da gente, né? Se você tiver uma motivação positiva, você vai se tornar uma pessoa positiva, Exatamente, né? tudo E aqui, bom. padre, eu vejo essa ordem até no relatar, que é colocado pelo geógrafo aqui, esse passo a passo, esse construir pedaço por pedaço. Sai primeiro um de cada vez, não houve atropelo, não houve desespero, porque pareceria uma fuga, como se estivessem saindo desesperados, eu estava vivendo Quanto no tempo horror. lá dentro. Mas não, eles saem pacificamente, E né? nós, o fim da pandemia. Como será que foi, né? Se estivéssemos na arca, teríamos saído de forma mais cautelosa, né? Imagina essa convivência dentro da arca, né? É verdade. Big Brother. É um verdadeiro... Outra coisa que me chama a atenção, padre, aqui é o louvor, o agradecimento, a rendição de Noé diante desse grande poder de Deus. Ser o sacrifício, exatamente, a ação Né? de graças. Ação de graças. Né? Celebrando, né? É a celebração da vida, novamente, da ação de Deus, que salva, faz perecer, mas também salva, né? Por isso que aqui também a gente vê nesse texto 3 ações também. Primeira, a proteção de Deus. A arca protege. Dentro dela tem a provisão. Tem a então, vida. A vida, o alimento, o cuidado de Deus ali. Então, a provisão. E depois, ele dá aí, lembrando a criação lá do início do Gênesis, também uma prescrição. Saiam, tornai fecundos, povoem a Isso. terra, né? Então Outra vez a criação no início, sempre, né? percebe como que tem uma ligação perfeita entre esse texto de Noé e o Gênesis 1 e 2, né? Então sempre vai ver essa proteção, a provisão e essa perpetuação da vida. Aqui, achei bonitinho, Aí. no versículo 21, vai dizer que Yahvé respirou o agradável odor. Do sacrifício. É o antropomorfismo Sim. que o senhor falava. Aham. É uma atitude muito humana que se coloca em Deus para mostrar como foi louvável. Aham. E esse a sua odor é obra. interessante. Qual é esse odor? Esse odor, na verdade, é da gordura queimando. Quando a gente faz o churrasco, aquele cheiro, Já né? cheiro, até Deus Vai gosta, longe, né? Até Deus gosta. Mas sempre os melhores sacrifícios oferecidos eram das carnes gordas, né? Exatamente por causa desse gordura. cheiro, Esse da cheiro. gordura queimando que chega Exatamente. longe e é gostoso mesmo, né? Depois enjoa, mas é gostoso no No início. Ó, E aí tem uma entra- outra coisa interessante, surgiu na primeira metade do relato e surge aqui a expressão também, como você leu,
quando fala que oferece os sacrifícios, né? E depois fala de sair todo mundo da arca, ele fala aí, a família, os animais puros, os répteis, as aves, né? Toda a carne apareceu lá e aparece aqui também. É assim, para chamar a atenção de uma outra coisa que até hoje chega para nós, na Semana Santa tal, a gente não come a carne vermelha, come peixe, né? Primeiro que peixe não se afogou no dilúvio, não precisava entrar na arca. Mas o peixe, na verdade, não é considerado carne. É diferente, né? O branco, não tem sangue, etc. É sangue frio, né? Então, daí que a gente até hoje guarda esse costume, essa tradição de não comer carne, mas come o peixe. Que nessa que é uma proteína deles, necessária, né? Mas na concepção deles não era carne. Então, padre, tem uma coisinha a mais para a gente ver. Aliás, estamos chegando aqui já ao final desse texto, mas tem muita coisa ainda para ser descoberta. Mas eu vou pedir um pequeno intervalo. A gente volta já, rapidão. Voltamos, gente. Olha, estamos estudando o livro do Gênesis, uma das partes mais gostosas. Aliás, esse livro do Gênesis é maravilhoso, né? Mas esse capítulo de hoje que nós estamos aqui nos detendo é sobre o dilúvio. Eu peço que vocês abram aí o capítulo 9. Vamos fazer a leitura do primeiro até o finalzinho para a gente entrar nesse entendimento agora. É 17. Isso, até o 17. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Cede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo o que se move e possui vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Pedirei contas, porém, do sangue de cada um de vós. Pedirei contas a todos os animais e ao homem. Aos homens entre si, eu pedirei contas da alma do homem. Quem derrama o sangue do homem pelo homem, terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Deus falou assim a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco, aves, animais, todas as feras, tudo que saiu da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Disse Deus: eis o sinal da aliança que instituo entre vós, entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Porei meu arco na nuvem, e ele se tornará um sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco aparecer na nuvem, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos. Toda a carne e as aves não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, com toda a carne que existe sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a carne que existe sobre a terra. Aliás, ele vai citar várias vezes essa aliança entre mim e toda a carne, entre eu e toda a carne, o respeito que deve existir com toda a carne, né? Não derramareis o sangue da carne. É interessante essa preocupação, como que querendo dizer, respeitem a obra que eu fiz, principalmente o ser humano, que é meu semelhante. Isso. É muito forte essa questão da aliança, né? Aqui reforça muito
essa questão de Deus fazer uma aliança entre Ele e nós. E essa aliança nunca é quebrada por Deus. Nós é que rompemos. Por isso que Deus vem, desde o Antigo Testamento, fazendo alianças conosco. Abraão com a circuncisão, Moisés com os 10 mandamentos, começando Noé, né, aqui, Noé, Abraão, Moisés, e a última e definitiva aliança que é Jesus com a Eucaristia. Ou seja, Deus sempre vai atrás de nós propondo uma aliança, um compromisso, que Ele nunca quebra. Essa aliança sempre é rompida por nós e ainda assim Ele não desiste. É um Deus imensamente paciente, né? Por isso que aí ele fala, a Misericordioso. última e definitiva aliança é o próprio Cristo oferecido. Em nosso favor, né? E que mais aqui, então, a gente vai ver essa questão da... Então, Quem derrama o sangue do irmão, Isso. pelo irmão terá seu sangue derramado, né, Padre? O crescer e multiplicar-vos 3 vezes aparece nessa segunda parte do relato, relembrando a primeira, a criação novamente, Adão e Eva. Aí nós já comentamos um pouco antes, no 9:3 fala, agora tudo vos servirá de alimento, também os animais, até os peixes do céu, antes era apenas os vegetais. Os adventistas dizem que a gente deve ser vegetariano porque a primeira aliança mais original, né, seria aquela só dos vegetais, mas como a Maíla já comentou, Jesus declarou todos os alimentos puros, não fez restrições alimentícias para nós, não. Versículo 4, então vê essa parte da questão do sangue. Então, o sangue é considerado a própria vida dos seres vivos que possuem sangue. Daí a gente falou que o peixe, né, não é considerado nem carne, porque a gente não vê sangue, né, na sua carne. Então, o sangue não deve ser consumido juntamente com a carne. É o modo certo que os judeus guardam até hoje. E também os muçulmanos, né, têm que esvair todo esse sangue em vista dessa concepção. E a gente vê que isso vai aparecer várias vezes ainda ao longo não só do Antigo, mas também do Novo Testamento, essa proibição. Nós temos, se quiser depois anotar e procurar na sua Bíblia, Números 35:19 e Levítico 1:5, onde fala também dessa proibição de consumir o sangue. E vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando se trata da disciplina daqueles que eram antes pagãos e entram para o cristianismo, também ali se pede para não comer a carne com sangue ou as carnes sufocadas. Então isso continua uma tradição bastante longa a esse respeito. Repito, né, Jesus já não tem mais essa restrição a nosso respeito. E a bênção a todas as criaturas. Se vocês, não sei se convém ou não colocar de novo na tela aquele esquema que nós falamos no início do programa passado, né? As correspondências, o centro, etc. Aqui no finalzinho, dentro desse grande esquema, aparece mais uma vez uma estrutura quiástica ou concêntrica. Nós temos a letra, que seria a letra A no caso, né? 8, 20 a 22 fala de não mais destruição, pois 9:1 fala da bênção que Deus dá. O centro aqui no caso seriam os versículos de 9:2 a 6, a soberania de Deus sobre a vida, no caso o sangue em específico. Daí uma correspondência da letra B, seria o 9:7, outra vez fala de bênção, como falou 9:1. E outra vez o apóstrofo é 9:8 a 17, outra vez vai falar de não mais destruição, daí vem o arco-íris, né? Que corresponde a 8, 20 a 22. Então nós temos aqui de novo esse esquema mais curto, né? Mais simples, mas que aparece novamente. Então, aqui nesse caso, o assunto é o quê? Não mais haverá destruição, mas o centro é o quê? Não comerá o sangue, né? A vida pertence a Deus. Então veja bem que é bastante interessante isso. Essa questão do arco-íris é uma questão interessante,
Porque, claro que o arco-íris se dá por um fenômeno do espectro solar em cima do vapor de água, né? E Deus, engraçado, é que ele vai aproveitar esse mecanismo climático para estabelecer uma convenção, que na realidade não deveria partir de Deus, deveria partir do homem, porque é o homem sempre quem rompe os compromissos. Então o homem é que deveria dizer: Senhor, fazemos uma aliança contigo e nos comprometemos a nunca mais quebrar. Mas é sempre Deus que oferece essa aliança, como se fosse Ele aquele que quebrasse. Ele está sempre recuperando, né? Sim. E é algo bonito, né? Porque esse arco da aliança, né? Ou esse arco-íris, não tem esse começo e não tem esse fim. Isso. Como é a própria aliança, né? A aliança de casamento, a aliança feita, né? Entre nós e Deus é um infinito. Entre duas pessoas que se amam, né? Sim, e é Isso. Deus que nos ama, né? E faz. E todas as vezes que olharmos, então, esse fato natural, né? O arco-íris, lembrar que Deus prometeu que Ele não destrói, Ele não quebra. Se isso acontece, é da nossa parte, né? E essa questão do arco-íris aparece em outras passagens da Bíblia, né? Aparece lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, ele diz: vi em volta dele uma coisa com brilho faiscante. Esse brilho em torno dele parecia um arco-íris que aparece nas nuvens em dia de chuva. Aqui ele está falando do homem, né? A chegada do homem, Ezequiel está falando disso. E vai falar depois lá no livro do Apocalipse, Apocalipse 4, versículos 2 até o 4. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim, havia no céu um trono e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Que aqui está falando de Jesus, né, no trono, o Cordeiro. Então perceba, em toda a história, esse arco-íris até o Apocalipse, a eternidade, vai lembrar: olha, Deus manteve a aliança. Deus sempre esteve fiel. Então, para nós, a gente olhar para esse arco-íris é lembrar dessa presença de Deus. E que a gente, se a gente for olhar, também é um símbolo que hoje foi... Ele foi adulterado, digamos assim, né? Estava exatamente usurpado. Estava pensando nisso, Maíla. Então, assim, algo que foi feito como para nos presenciar sempre Deus, nos trazer sempre a memória de Deus conosco, foi rompida essa dialética, foi rompida essa figuração, esse sinal que Deus deixou para a gente. E a gente hoje faz algumas outras concepções quando vê o símbolo do arco-íris, né? Mas eu vejo por outro lado. Acho que ele não deve ser um motivo de preconceito e de briga entre nós, essa questão. Deus está aí para manter a paz entre todos. A vida não deve ser tirada, né? Então, prestar um pouco de atenção, porque senão a gente começa exatamente a adulterar aquilo que Deus fez quando a gente vai para esse tipo de preconceito. Não digo que esteja certo, não estou falando isso. Estou falando que o nosso modo de nos colocar diante das realidades que são conflitivas com a nossa fé não podem aumentar os conflitos, mas a gente vai buscar o respeito entre todos. Sim, que seja então o arco-íris sempre a visão de Deus fazendo uma aliança de amor para com seu povo. E que mais aí, Padre Carlos, que a gente poderia tirar então, fechando agora esse nosso estudo desse capítulo 9, que trata do dilúvio, que trata dessas alianças, que trata dessa questão da água, do sangue, da imolação dos animais em oferenda a Deus, né? Do cheiro gostoso que se passa, que Deus sente de nossas intenções, né? Eu vejo assim, que essa história de Noé, fechando esse ciclo aqui, que depois, a partir do capítulo 9, versículo 18, que vai ser a sequência para o
próximo programa, já é a descendência de Noé, os filhos, eles que vão aí perpetuar essa história. Mas uma coisa que a gente até nem falou, quando se tem a história de Adão e Eva, Caim e Abel, Abel é morto pelo irmão Caim, derrama o sangue. Da descendência de Caim, se a gente for pegar lá os textos anteriores do Gênesis, da descendência de Caim vai surgir Lameque. E é da descendência de Lameque que sai Noé. E a gente sabe, Lameque é essa representação do mal, dessa... O povo belicoso, que é Isso, chegado à guerra, a contendas. Ligado a Caim, que já derramou esse sangue, que ele piora ainda mais essa vingança. Mas desse homem surge a descendência de Noé. Ou seja, não dá pra gente estigmatizar que é ruim, é uma descendência maligna, os filhos da serpente, que é Caim, e tudo vai ser ruim daí pra frente. Deus tira algo bom, que é Noé. Né? Então, não tem algo pré-estabelecido. De uma situação ruim, Deus é capaz de tirar o bem, tirar algo bom. Né? Então, até mesmo dessa descendência de Lameque surge um homem íntegro, justo, obediente. Como é Noé? Você me faz lembrar a questão dos animais puros e impuros. Não existe puros e impuros, porque para Deus toda a criação foi feita com amor, dignidade, para Ele tudo era bom. Essa convenção, né? Que é dada por nós, mas diante de Deus Ele nunca perde esse olhar misericordioso e de tirar algo bom de nós. E a opção, né? Se existe, já falamos, se existe muitas vezes a ira de Deus, né, a respeito do mal e do pecado, mas a misericórdia vai prevalecer. Então, aí nos jogamos para Jesus Cristo, evidentemente, que pelo pecado ele morre na cruz, mas para a reconciliação, mais uma vez, né, a ressurreição. E continuamos, né? Assim como já colocamos um pouco antes, né? O dilúvio era para começar tudo de novo, para purificação, mas continua a história do pecado. Infelizmente, depois de Jesus também continua a história do pecado, o que é evidentemente ruim. É lamentável, pelo menos, né? O mínimo que a gente pode dizer é contra Deus, mas que Deus não se deixa vencer por isso, né? A resposta de Deus, pelo menos até o juízo final, vai ser sempre da misericórdia, da busca da reconciliação entre todos. Bom, a gente sabe que esse texto do Gênesis foi escrito no exílio da Babilônia durante o período do reinado de rei Salomão, provavelmente. Isso é bem depois, o exílio da Babilônia é depois de Salomão. Mas temos duas fontes diferentes. Temos fontes do rei Salomão e temos fontes do exílio. Tá, então as duas correspondem a esse texto que foi escrito aqui. Então, eu penso aqui que no capítulo 9, versículo 4, mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. É claro que aqui era um reforço, como era escrito para judeus que tinham suas tradições. Isso aqui foi um texto que foi feito em cima das tradições já existentes para aquele povo, como uma forma de reforçar. Talvez que deveria ser observada a questão do sangue. Então, daí porque as oferendas, os altares eram sempre derramados de sangue, tinham aqueles cheiros pútridos, porque ficava o sangue, ia se deteriorando, daí o uso do incenso para tirar essa questão do cheiro. Então, isso aqui um pouco, eu vejo aqui como uma forma de confirmar e reforçar as reverências e as atitudes e os mandamentos judaicos também, não é? Não deixa de ser, porque aqui está dentro de um contexto do povo de Israel, né? Então ele vai trazer todos esses elementos. Você vê que até na época de Jesus e ainda hoje, eles dão essa importância tão grande à questão da lei da pureza, né? Do sangue. Né? Ainda hoje não comem a carne com sangue, não tocam em nada que tenha esse sangue. É uma questão muito cultural. Antes de ser religiosa, é também muito cultural, né? Que
traz. E Jesus vem até olhando, observando tudo isso, e ele fala, não é que isso não seja importante, mas é preciso dar um novo sentido a tudo isso, né? Então Jesus nunca disse, o sangue não é importante, não pode, isso é puro ou impuro. Ele diz, olhar isso com os olhos de Deus, ponha o olhar de Deus aí, não fica nessas picuinhas, isso, né? Nesses detalhes que matam o espírito de Deus nessas leis, né? Muito bem, vocês querem encerrar então? Acho que é Com isso alguma mesmo. coisa a respeito dessa questão do dilúvio, foi tão bonita. Nós vamos continuar no próximo programa ainda, estendendo um pouco mais essa ideia, né? Que vai começar Noé e seus filhos, toda a sua descendência, né? Acho que é importante sempre lembrar que essa história, então, ela é um relato que a gente tem aí de outros povos. O povo judeu também escreveu o deles, né? Esse relato aí dessa recriação, dessa renovação de Deus, e ficarmos não nos pequenos detalhes da história. Noé existiu, teve a arca, foi assim, tudo isso é importante, mas entender o sentido da mensagem, que é essa proposta de Deus diante da corrupção humana, do afastar-se de Deus que nós temos. Ele sempre propõe a nós uma nova chance de começar tudo de novo, como ele continua fazendo na nossa vida. Às vezes acontecem os dilúvios na nossa vida, né? A gente não entende, às vezes é uma doença, às vezes é um sofrimento, é uma perda, não é? São os dilúvios que Deus continua usando para recriar alguma coisa. Que a gente aprenda da história de Noé a usar desses momentos diluvianos para uma nova vida proposta por Deus. Exatamente. E não esquecer de estarmos sempre fazendo e renovando alianças com Deus, né? Esses sinais estão aí visíveis para que a gente pense e repense como é que a história foi feita, exatamente como é que ficou essa mensagem no coração de cada um de nós. Então, agradeço a vocês, quero agradecer os nossos mestres conosco aqui hoje, nos fazendo assim mergulhar dessas águas, nestas águas e surgir das águas com um novo pensar, uma nova mentalidade. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.